Boa noite, pessoal. Iniciamos o nosso 13º encontro. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri meus olhos, Senhor. À luz da vossa presença sou um cego perdido que vos procura. Curai-me. Abri, Senhor, minhas mãos, que tudo esperam de vós. A cada pobre com fome, levai-me a dar o meu pão. Fazei-me andar sem parar. Seja qual for o caminho, quero segui-vos, Senhor. Nos vossos braços me amparem. A meus irmãos que vos gritam, e eu os escute, Senhor. Não seja surda a minha alma, a toda voz de quem sofre. Guardai-me a fé. Tantos clamam a vossa morte, Jesus. E quando a noite chegar, ficai comigo, Senhor. Amém. Então, hoje nós continuamos o Evangelho de São João, no nosso capítulo 8º, né? No último encontro, a gente continuava percebendo um pouco da natureza de Cristo. E hoje nós vamos iniciar no versículo 48. É uma passagem na qual Jesus ele faz uma relação, né, de quem ele é com quem fora Abraão, que é o patriarca por excelência, né? O pai de Isaac, que é pai de Jacó, então os patriarcas, né? Boa noite, Igor. Iniciando no versículo 48, capítulo 8º de São João. Os judeus responderam: Não dizemos com razão que és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe aquele que procura e que também julga. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: Agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais poderá morrer? Porventura tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Olha, toda essa ocasião que acontece no templo, né, como nós viemos acompanhando até aqui, ela é curiosa porque ressalta aquela dureza de coração dos fariseus, né? O Evangelho de São João nós temos visto que ele é marcado por isso, né? Tem sinais que servem para que Jesus revele a sua divindade, né? Quem é Jesus Cristo? Ah, é uma pessoa qualquer? Não. É um enviado, mas ele é só um profeta? Não. Então os sinais vão mostrando que ele é Deus.
E São João ele vai articulando isso de modo que vemos vários testemunhos de pessoas com fé que se convertem e vemos outros tantos exemplos de pessoas com o coração endurecido, como os fariseus, né? Aqueles mestres da lei, né? Os, os sacerdotes assim do templo, né? Aqueles judeus em geral que diziam ser filhos de Abraão, diziam glorificar o Deus verdadeiro, mas na verdade viviam na hipocrisia, não é mesmo? E é essa a situação. Jesus ele faz o esclarecimento de quem ele é, e quanto mais ele diz quem ele é, mais aqueles homens se escandalizam. Ou seja, mais eles tropeçam, né? O que que nós aprendemos de cara? Quem tem o coração fechado não muda, né? Por mais que Cristo faça 1000 milagres na frente dele, não vai mudar, né? É isso que acontece e muitas vezes a gente percebe, né? Pessoas que convivem conosco, né? Que estudaram talvez ou que tiveram uma vivência religiosa, né? Profunda um dia, mas parece que não acreditam em Deus, né? E isso é muito estranho, né? Não costuma fazer sentido, mas é por isso. Vamos recordar, lá naquele início da Bíblia, né? No, no livro do Êxodo, principalmente, né? Que Moisés vai sair do Egito com o povo de Israel. A gente sabe que foram enviadas algumas pragas ao Egito. E de tudo aquilo que aconteceu, o faraó ele poderia ter se convertido, mas quanto mais sinais ele via, mais o coração endurecia, né? E é isso que os fariseus estão fazendo, né? Vamos lá. Se é esse o ambiente, nós vamos percebendo que à medida que Cristo se revela, à medida que ele vai trazendo essa boa nova, né? Que é precisamente o reino de Deus, mais e mais o coração daqueles homens vai se afastando. É por isso que nós precisamos perceber que a adesão à fé e à religião, à prática religiosa, ela é uma escolha livre, né? Livre e exige uma determinada determinação mesmo. Mas vamos lá. Jesus ele disse que antes que Abraão fosse, né, que existisse, eu sou. Então é claro que como judeus eles se recordaram imediatamente daquele eu sou que um dia Moisés escutou lá no Monte Sinai, né? Quando a sarça ardendo, né, em chamas, deixava que ressoasse o som da voz poderosa de Deus, né? Quando ele disse eu sou. E aí nós entendemos como Cristo ele já revela, né? Que ele não foi criado, né? Ele existe desde toda a eternidade, ele é gerado no Pai, mas ele nasce com a natureza humana na Virgem Maria, né? É assim que ele se encarna. Então Jesus, ele e porque ele diz eu sou, ele identifica com aquilo que ele esclarece, né? Eu sou a luz da vida, eu sou a vida, né? No caminho, a verdade e a vida. Então, porque ele pode trazer a vida. Isso escandaliza os judeus, né? Porque ele não apenas não morre, né? Porque a gente sabe que ele vive eternamente. A morte não foi capaz de deter o Cristo. Mas a gente sabe também que ele traz a vida aos outros. Quantos testemunhos nós temos no Evangelho, né? A filha de Jairo que foi curada, ou o filho daquela viúva, né? Ou então Lázaro, né? Que foi ressuscitado, né? Ele mostra ali com clareza que ele tem poder sobre a morte, né? Porque ele é o Senhor da vida. Mas eles escandalizam porque eles dizem, né?
não há nenhum poder humano que vença a morte. Ou seja, eles insistem em negar a natureza divina de Cristo. E isso porque eles dizem ser fiéis ao mesmo Deus que Abraão, quando na verdade não são. E é isso que Jesus nos faz perceber, né? Eles não são fiéis ao mesmo Deus de Abraão, porque Abraão ele tinha uma fé expectante, né? Enquanto que eles não têm fé. Eles simplesmente não enxergam a vida na dimensão espiritual. E é isso. Dessa maneira, né? Nós percebemos que Jesus ele é muito maior do que Abraão, enquanto eles insistem em rejeitá-lo, né? Em ignorar sua identidade. E aqui nós conseguimos perceber isso porque ele é muito categórico ao dizer, né? Eu conheço o Pai. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Aqueles fariseus, sim, diziam que conheciam a fé que eles professavam, mas era mentira, né? Era da boca para fora. E isso vai se esclarecendo ao longo de todo o Evangelho, né? Mas nós podemos continuar, que nos interessa mais hoje, essa primeira parte do capítulo 9. Capítulo 9 é onde surge, né, uma cura. Um cego de nascença, ou seja, alguém que jamais viu, então ele era incapaz de ver absolutamente, é curado, e adivinha em qual dia? Exatamente, ele é curado no sábado. Olha só, já conseguem perceber, né, como que os judeus eles vão se irritando, né? Aqui no versículo 59 a gente já tinha visto, né? Eles pegaram em pedras para apedrejarem a Cristo. Nós podemos entender que essa pedra que eles pegam não é a pior pedra. A pior pedra é aquelas que eles carregam no peito, né, no coração. E olha o que isso é capaz de fazer, né? Versículo 1, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Olha quanto ensinamento nesse capítulo. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Então guarda isso, né? Os discípulos estão ali achando que o pecado é que é a causa da doença, né? Ou ele pecou ou é os pais. Então isso é uma punição. Olha só. Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. A gente já pode ir pensando aí na dimensão do sofrimento, na dimensão da graça, como que ela age na fraqueza, né? Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Olha só. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e fez um pouco de lama. Aplicou-o sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Então pronto, esse aí é o milagre, né? Nós vemos que ele realiza essa obra, né? Aqui no Evangelho nós não temos um pedido do cego, parece mais ainda uma ação de Deus, porque Cristo vê aquele cego e percebe uma oportunidade para realizar ali um sinal, né, na frente dos discípulos. Então, primeira coisa, né? Esse cego, ele recebe a vista diante da ação de Jesus, né? Mas essa vista que ele recebe na carne, ou seja, ele passa a enxergar o mundo material, ele também, de alguma maneira, vai recebendo uma vista espiritual. Ele vai conseguindo, aos poucos, enxergar melhor espiritualmente.
É isso que a gente vai ver, né? Então, aquele sinal visível, ele indica uma realidade invisível, né? Jesus, ele quis pegar a terra e jogar a saliva, né? Então, ele faz aquele barro e nos recorda mesmo, né? Aquele movimento do Deus no Gênesis que cria o homem, né? Então, Deus, ele insufla na terra o hálito da vida. Ali é como se exatamente isso acontecesse, né? Na Sagrada Escritura, nós sabemos que os olhos são a lâmpada, né, da alma. Se nos olhos são trevas, quão densas serão as trevas desse homem, né? O que isso significa? A visão, ela é profundamente especial, né? Então, alguém que não enxerga, ele fica completamente limitado. É como que morto, né? Na noite, nas trevas, na escuridão. Então, se Jesus, ele toma o barro, né, que ele fez ali e coloca sobre o olho, ele retoma imediatamente esse movimento criador, né, de alguém que dá vida. E é essa vida que ele veio trazer, não é mesmo? Ele dizia há pouco que ele é Senhor da vida. E o cego, ele também serve de exemplo para mostrar, né? Não, nem ele pecou, nem os pais, então não é uma punição. Já no Antigo Testamento, isso vinha sendo esclarecido, né? Em algumas passagens, em Ezequiel, em Jeremias, mostrava que o pecado não era razão para uma doença, né? A doença não era a consequência de uma má conduta, como se Deus fosse vingativo a esse ponto, né? Pelo contrário. Então Jesus deixa isso muito claro e mostra como que mesmo na dificuldade ele pode manifestar uma obra muito maior, né? Enfim, o cego foi até a piscina de Siloé. Piscina de Siloé significa enviado. De alguma maneira, isso nos recorda a própria presença do Cristo como enviado de Deus, né? Não é à toa que esse movimento de depois ir lavar o barro na piscina recorda, é um símbolo claro do batismo, né? No batismo nós somos também ungidos, né? Cristo é Christos, tem a mesma origem de crisma, né? Em outra ocasião dizia. E o batismo e a crisma são duas faces de uma mesma moeda. Esse sacramento da unção, né? Na qual nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É esse movimento que acompanha essa cura, né, do céu. Enfim, versículo 8, nós continuamos. Então, acontece um interrogatório, né? Os judeus vão todos questionar esse homem, né? Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam: não é ele que ficava pedindo esmola sentado? Uns diziam: sim, é ele. E outros afirmavam: não é ele, mas é alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como se abriram os olhos? Ele respondeu: o homem, chamado Jesus, fez lama, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que fora cego. Então o pessoal ali tinha já achado muito estranha aquela história. Levaram lá no templo, lá para os fariseus. Olha só. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito a lama e lhe havia aberto os olhos. Olha que fantástico. Essa ideia de uma criação no sábado. Então parece que Deus, ele não propriamente mais descansa no sábado. Jesus já disse isso em outra passagem, se recorda? O meu Pai trabalha o tempo inteiro e eu também trabalho. Mas trabalha nessa criação de uma nova, nessa produção de uma nova criação, né? Que é para a vida eterna. E aí Jesus,
tinha feito bem no sábado. Ou seja, ele curou um homem no sábado. É claro que ele estava seguindo o preceito, porque o sábado foi feito para o homem, né? O Shabat, que é essa pausa, né? Esse descanso, ele foi feito para o homem. E Jesus estava fazendo isso, tanto que usou o sábado para curar um homem. Mas os fariseus não, os fariseus eram hipócritas. Eles cumpriam a lei não pela razão dela, mas pela aparência dela, o que é uma perversidade, né? Então, o que acontece é que Jesus, ele realiza esse milagre no sábado, como em tantos outros, para ir dando essa alerta, né, para aqueles fariseus da sua hipocrisia. Mas, enfim, versículo 15, os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem como começara a enxergar. Respondeu-lhes, ele pôs lama sobre meus olhos e fui lavar-me, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Olha, havia divisão. Jesus disse, olha, eu não vim para trazer a paz, né? Eu vim trazer a guerra. É por isso, porque aqueles que não creem, né, eles vão se dividindo, assim. E voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Olha, ele tinha dito que era um homem, né, chamado Jesus. Agora ele já melhora a resposta. Agora ele diz, é um profeta. Respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver. Então chamaram os pais dele. Olha só, eles estavam ali na frente do milagre e não acreditavam, né? Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está vendo? Os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não sabemos. Quem lhe abriu os olhos também não, tampouco sabemos. Perguntai a ele, ele tem idade e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Olha só, quem dissesse, não, Jesus ele é um enviado de Deus, sim, ia ser expulso da sinagoga. Olha que absurdo. Foi por isso que os pais disseram, ele tem idade, perguntai a ele. Os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eles perguntaram, que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes, isto é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe, tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Não, gente, olha a beleza dessa passagem. Meu Deus do céu. Olha a ousadia desse homem, né? Percebem como que ele não passou a enxergar só o mundo material, mas como surgiu uma fé viva nele? Porque ele vai esclarecendo ali com uma tremenda assertividade, né? Ele vai reconhecendo mesmo, né?
qual que é essa natureza de Cristo, e ele vai ganhando como que um impulso, né? Uma parresia. Parresia é uma palavra que a gente usa para dizer essa coragem de pregar a verdade, né? Olha que maravilha, porque esse homem, ele é audacioso, né? Ele tem coragem de testemunhar. Ele tem coragem, isso beira um martírio, né? Porque martírio, Marte é aquele que é testemunha. Então ele testemunhou com tanta convicção que ele foi expulso, né? Eles fariseus estavam perguntando, mas eles não queriam de modo algum saber quem era Cristo. Eles perguntavam, mas era retórico, né? E isso aquele homem entendeu, tanto que ele disse: já vos disse, não me escutais. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso vocês querem ser discípulos dele? Olha a ironia, né? Ele também começou a desmascarar aqueles fariseus, né? Então aquelas autoridades ali, eles tinham a pior cegueira de todas, né? Porque muito pior do que não enxergar esse mundo material é não se dar conta de estar diante do próprio Deus, né? E aquele homem que era cego e já tinha percebido isso, né? Olha como que a iluminação, né? Ela vai acontecendo, porque depois que Jesus cura ele, ele vai se dando conta de que aquilo ali não foi um simples procedimento médico. Foi muito mais do que isso. Então ele diz, primeiro, no versículo 11, ele vai falar, quem que me curou? Era um homem chamado Jesus. Depois, mais adiante, no versículo 17, ele vai dizer, não, era um profeta. Depois, lá no versículo 33, ele ainda vai reconhecer que Jesus, ele procede de Deus. Olha como que o negócio vai se desenvolvendo, né? A maturidade da fé. E ele vai percebendo isso tudo, né? E vai realmente fazendo com que se cumpra a profecia, né? O Antigo Testamento várias vezes diz que os cegos recobrariam a vista, né? O enviado de Deus, Deus haveria de devolver a vista aos cegos, né? Tirar das trevas para a luz, assim por diante, né? Isso está em Isaías 35, né? Versículo 5. Também no capítulo 42, versículo 7. Aparece também no Salmo 146, verso 8, né? Esse movimento de que Deus daria a vista aos cegos. Mas olha, o que eu sempre nos nossos estudos digo? Jesus realiza uma coisa numa dimensão para dizer da dimensão espiritual, não é isso? É por isso que o Evangelho tem sinais. Sinal é uma realidade que indica uma outra realidade, né? Uma realidade além, que é sobrenatural, que é espiritual. E esse movimento todo, né? Vai nos fazendo perceber como que Deus, ele no fim das contas, vem mesmo trazer a salvação, né? Porque o cego, ele passou da noite para o dia, né? É isso que Jesus Cristo tinha dito, né? Vós não sois filhos das trevas, mas da luz, né? E ele vai esclarecendo, né? E a respeito de permanecer na luz, né? Quando nós somos fiéis, né? Ao segmento. Enfim, por um lado nós temos uma cura, mas por outro lado nós temos a salvação desse homem. Eu gostaria de continuar para que a gente percebesse como a salvação ela acontece na vida desse homem. Porque, olha, ele vai, à medida que ele vai esclarecendo, né? Ele diz lá, quem é Cristo, à medida que ele vai tomando consciência disso, ele se transforma, né? Ele realmente se transforma. E olha só, o povo que convivia com ele já não reconhecia mais, né?
É como se ele se transformasse em Cristo, mas ele não se transforma em uma outra pessoa. Ele se transforma quem ele era, né? Ele é mais ele mesmo. É a identidade, né? Ele vai assumindo uma dignidade, né? Antes ele era mendigo, ele era cego. Agora a coisa já mudou de uma tal maneira que ele escuta dos fariseus, né? Tu nasceste todo em pecado. Lembra a concepção de que ele era cego por conta dos pecados, né? Então, se ele nasceu cego é porque ele era muito pecador, né? Olha só que loucura. E queres nos ensinar? Pois é. Se os fariseus tivessem percebido, né? Mas olha como que esses versículos eles são profundos. Eles, a cabeça deles é muito pequena. Eles olham para Jesus e eles falam: se ele fosse verdadeiramente enviado de Deus, ele não ia ficar fazendo essas obras no sábado. Mentira, é mentira. Porque Jesus não infligiu o sábado jamais. Ele cumpriu plenamente a lei do sábado. Tanto que ele deu pleno sentido ao sábado, a ponto de dar mais vida, que é essa a proposta do sábado, né? Ah, não pode varrer a casa. Não, isso aí se não vai trazer mais vida, Jesus não fez nada disso. Ele curava, que é muito mais, é muito mais grandioso, né? E Jesus diz, né? Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Então, enquanto é dia, não importa se é sábado, né? Tem uma coisa que é bem maior do que o sábado. E percebe, na cabeça do fariseu ele não entende. Ah, então ele não é enviado de Deus, ele está fazendo obra no sábado. Quantas pessoas hoje pensam assim, né? Tem que encaixar tudo na cabecinha delas. E a gente tem uma cabeça, é o que o Evangelho nos diz, né? Deus mesmo diz, né? Os meus planos estão tão acima dos vossos como os céus estão acima da terra. Olha só, eles não conseguem entender nem Jesus, nem o cego, né? Porque eles dizem, cego de nascença, não tem cura. Então eles vão falar que esse homem não era cego coisa nenhuma, né? Que é um golpe, tem uma trapaça aí, é tudo armação. É loucura, né? Porque os pais já tinham dito, né? Que ele era cego, sim. Eles continuavam negando. Então, eles não queriam saber, né? Verso 35, da gente concluir. Jesus soube que tinham o expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Olha só. Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu já o viste. Olha, duplo sentido. Viu, tanto encontrar com a pessoa materialmente, quanto ver com os olhos da fé. Olha só, tu já o viste. É quem está falando contigo. Ele afirmou: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Olha, verso 11 ele tinha dito que Jesus era só um homem. É um homem chamado Jesus. Depois no verso 17 ele vai dizer, é um profeta. Verso 33, ele entende que ele procede de Deus. Agora no verso 38 ele dá um salto. Ele diz, Kyrios, Senhor, né? Eu creio. Prostrou-se diante de Jesus. Homem aí é de fé, né? Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver. E os que veem tornem-se cegos. É os fariseus, né? Eles viam, mas o que importa mesmo, eles tornavam-se cegos. Verso 40, alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram, porventura, também nós somos cegos? E Jesus respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Olha só o problema de quem tem consciência, né? Eles estavam traindo a consciência, né? Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. E é esse movimento de acreditar que eles se bastam, né? Não precisam de ajuda, o orgulho, nessa autossuficiência.
Mas é bonito nós percebemos esse salto de fé, né? Daquele homem que não via e passa a ver. Enquanto que aqueles fariseus que diziam, não, nós cremos e professamos a mesma fé de Abraão, de Moisés, né, nosso pai, era mentira, né? E essa mentira custou caro, né? Porque eles passaram a não enxergar e eles haveriam de prestar contas disso, né? Eu acredito que era isso. No próximo encontro, nós continuamos a partir dessa parte, né? Nós passamos para o Evangelho no seu capítulo 10 e peçamos mesmo de Deus a fé dessa cura, né? Cura, Senhor, né? Dessa cegueira que nos impede de ver as vossas obras e vos reconhecer como Senhor das nossas vidas. Dai-nos, Senhor, como desse aquele dia a iluminação, aquele homem, fazei-nos ver também com os olhos que tu nos vês. Amém? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maravilha. Obrigado, Carlos.